O capítulo número 9 do livro de Neemias trata sobre a confissão do pecado. Esse é o título do capítulo. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por um, vídeo por vídeo. E eu já consegui concluir alguns livros da Bíblia. Então eu nem sei a soma dos capítulos, já foram muitos. Mas os livros que já gravei completamente foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, né, e atualmente, aliás, Esdras, né, e atualmente estou no livro de Neemias. Então vamos lá, confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenania. Em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus, e os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Sebanias, Seribiel, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão e louvor. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoraram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gergazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabiam com quanta ignorância, arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham de percorrer, né? Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que o conhecesse o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na forma deste-lhes pão, na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, e roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra, para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas tuas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, postos já cavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas, comeram até fartar-se Me perdi. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados, eles desfrutaram de tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, os que tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouviste, na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os
livraram das mãos de seus inimigos, mas tão logo voltavam a ter paz de novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos teus inimigos para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os seus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosias te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles por teu espírito, por meio das profecias, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos, graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu hoje, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos da terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então esse foi o capítulo 9 do livro de Neemias. Beleza? Valeu! O capítulo número 9 do livro de Neemias trata sobre a confissão do pecado. Esse é o título do capítulo. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por um, vídeo por vídeo. E eu já consegui concluir alguns livros da Bíblia. Então eu nem sei a soma dos capítulos, já foram muitos, mas os livros que já gravei completamente foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, né, e atualmente, aliás, Esdras, né, e atualmente estou no livro de Neemias. Então vamos lá, confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenania. Em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus, e os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Sebanias, Seribiel, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão e louvor. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoraram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gergazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabiam com quanta ignorância, arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham de percorrer, né? Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que o conhecesse o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na forma deste-lhes pão, na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram
fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, e roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra, para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas tuas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, postos de acavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas, comeram até fartar-se Me perdi. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados, eles desfrutaram de tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, os que tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouviste, na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas, tão logo voltavam a ter paz de novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos teus inimigos para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os seus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosias te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles por teu espírito, por meio das profecias, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos, graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu hoje, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos da terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então esse foi o capítulo 9 do livro de Neemias. Beleza? Valeu! O capítulo número 9 do livro de Neemias trata sobre a confissão do pecado. Esse é o título do capítulo. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por um, vídeo por vídeo. E eu já consegui concluir alguns livros da Bíblia. Então eu nem sei a soma dos capítulos, já foram muitos. Mas os livros que já gravei completamente foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, né? E atualmente, aliás, Esdras, né? E atualmente estou no livro de Neemias. Então vamos lá, confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma. Em pé na plataforma,
Estavam os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenania, em alta voz clamavam ao Senhor o seu Deus, e os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Sebanias, Serimiel, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão e louvor. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoraram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gergazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabiam com quanta ignorância, arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham de percorrer, né? Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que o conhecesse o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na forma deste-lhes pão, na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, e roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra, para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas tuas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, postos de acavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas, comeram até fartar-se Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, os que tinham divertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouviste, na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas, tão logo voltavam a ter paz de novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos teus inimigos para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os seus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosias te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles por teu espírito, por meio das profecias, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos, graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje.
Em tudo o que nos aconteceu hoje, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos da terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então esse foi o capítulo 9 do livro de Neemias. Beleza? Valeu! O capítulo número 9 do livro de Neemias trata sobre a confissão do pecado. Esse é o título do capítulo. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por um, vídeo por vídeo. E eu já consegui concluir alguns livros da Bíblia. Então eu nem sei a soma dos capítulos, já foram muitos. Mas os livros que já gravei completamente foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, né, e atualmente, aliás, Esdras, né, e atualmente estou no livro de Neemias. Então vamos lá, confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenania, em alta voz clamavam ao Senhor o seu Deus, e os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Sebanias, Seribiel, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão e louvor, só tu, ó Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe, tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoraram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gergazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabiam com quanta ignorância, arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham de percorrer, né? Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que o conhecesse o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na forma deste-lhes pão, na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, e roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra, para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas tuas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil,
Terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, postos de acavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas, comeram até fartar-se e com boa... E como... Me perdi. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados, eles desfrutaram de tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, os que tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouviste, na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas, tão logo voltavam a ter paz de novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos teus inimigos para que dominassem sobre eles, e quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os seus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosias te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles por teu espírito, por meio das profecias, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos, graças, porém, a tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu hoje, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos da terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Então esse foi o capítulo 9 do livro de Neemias. Beleza? Valeu! O capítulo número 9 do livro de Neemias trata sobre a confissão do pecado. Esse é o título do capítulo. Então vamos lá. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, um por um, vídeo por vídeo. E eu já consegui concluir alguns livros da Bíblia. Então eu nem sei a soma dos capítulos, já foram muitos. Mas os livros que já gravei completamente foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, né, e atualmente, aliás, Esdras, né, e atualmente estou no livro de Neemias. Então vamos lá, confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus, em pé na plataforma. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Kenania. Em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus, e os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Sebanias, Seribiel, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão e louvor. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoraram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gergazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabiam com quanta ignorância, arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham de percorrer, né? Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhe as ordenanças justas,
Leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que o conhecesse o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na forma deste-lhes pão, na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito